Olá aos amigos do canal Academia Olímpia. Ontem nós tivemos o nosso grupo de estudos que se reuniu, né, de estudos ufológicos, que é o UFOCAN, que aliás é o responsável por estar trazendo, né, o GEMA para Gramado, como nós falamos, né. Então assim, foi muito interessante a nossa reunião de ontem, né, e uma das questões levantadas por uma integrante do grupo foi a questão de como será o contato, né. Então, realmente é uma coisa que te instiga a curiosidade, né? Como será o contato? Realmente é uma das coisas mais esperadas, né? Porém, uma certa dose de informação te deixa um pouco decepcionado em relação a isso. Então, às vezes a gente pensa que quanto mais a gente sabe, a gente vai ficar contente porque a gente chega mais perto. Não. Às vezes, quanto mais tu sabe, mais fica no ar o negócio. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. É mais ou menos assim, ó. Tem um problema muito sério no meio de tudo isso, que é a desinformação, né? E quem que são os responsáveis e quais os interesses dos agentes que estão por trás das desinformações, né? Então assim, ó, nós temos a NASA, nós temos a CIA, que são entidades respeitadas, assim, né? Que aos olhos do público são coisas positivas, não é bem assim, gente, não é bem assim. Se vocês forem pesquisar o depoimento do Bob Jean, ex-sargento-maior, Major Sergeant, uma coisa assim, do exército americano, né, que ele já saiu de lá, um senhor de 80 e poucos anos já, chamado Bob Jean, né, o Bob Jean. Procurem a entrevista do Bob Jean no Projeto Camelot, é muito bom, ele deve ter umas 2 ou 3. Ele participando também com outros convidados, como o Henry Deacon, já falei aqui, né, e outros também. E ele também tem algumas palestras que ele fez mesmo, que ele promoveu, mostrando fotos nunca vistas, de naves, de bases, fotos vazadas da NASA, né. Vamos falar um pouquinho sobre o Bob Jean, para quem não conhece então. Esse senhor foi o seguinte, quando eles começaram, ele fazia parte daqueles soldados psíquicos. Os americanos começaram a trabalhar com uma linha de soldados que eles chamam de soldados psíquicos. Desses todos aí entraram o Sargento Clifford, o Bob Jean, o Aaron McCollum, o Finian Duncan, né, e vários outros. Por que os soldados psíquicos? Porque os americanos já perceberam lá, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial e dali por diante, que se tu tem um soldado, né, que ele tem a capacidade de ter premonições, e eles têm mais aguçados alguns dons, né, que a maioria das pessoas não tem, tu tem um soldado mais preparado. Mesmo que tu tenha o mesmo potencial de arma nesse soldado, a psique desse soldado é que vai fazer a diferença. Por isso que eles são os psicossoldados, né, como eles são chamados, super soldados também. Então assim, eles conseguem fazer visualização remota, eles conseguem... Que na verdade é o que os indianos ensinam do negócio da pineal, de quando tu desbloqueia a pineal. Então tu consegue transitar entre os mundos, tu consegue sair do teu corpo, tu consegue fazer um monte de coisa. Imagina um soldado com essas capacidades. Então é mais ou menos isso que acontece, né? Então... o Bob Jean era um desses tipos de soldados, né, que consegue ver os mortos, conversa com espíritas, enxerga as outras dimensões, da mesma forma como Chico Xavier, só que Chico Xavier não era soldado. O que acontece? Quando tu pega esse tipo de pessoa, com esse tipo de dom, com esse tipo de evolução espiritual, que já conseguiu abrir o terceiro olho e já enxerga esse tipo de coisas todas, né? E vai tentar colocar eles dentro de um segmento militar, dentro de um padrão militar, cara, tu vai conseguir moldar eles por algum tempo. Por isso que eles assim, ó, esses caras são todos convocados quando eram crianças. Vão lá, eu tenho aqui, ó, pegam lá, denúncia de um soldado sobre os portais interdimensionais, que é o Aaron McCollum. Eu devo ter uns 5 ou 6 programas dele no nosso canal, que também é uma entrevista para o Projeto Camelot, que é os 2 repórteres lá, o Bill Ryan e a Carrie Cassidy. Maravilhoso o trabalho dos caras, gente. Projeto Camelot. Assistam tudo que vocês puderem do Projeto Camelot. É uma quantidade de informação de John Lear, que é o cara junto do Bob Lazar. Bob Lazar era o cara que estava envolvido diretamente na engenharia reversa das naves acidentadas.
Então, gente, é depoimento que assim, ó, um que conhece o outro, que fala do outro, que fala do outro, e aí tu junta tudo e vê que, cara, não pode estar todo mundo mentindo, não faz o menor sentido. Então tu começa a entender o que está realmente acontecendo e tu começa a fugir dos programinha tipo Segredos da NASA, né? Que tu ouve todo dia de manhã, mas é mentira em cima de mentira. Então assim, ó, o que acontece entre a CIA e a NASA? Gente, eles são órgãos dentro dos Estados Unidos, né? Que a finalidade básica deles é interter, né? A CIA é um comando operacional, de inteligência. Então eles especificam como vão ser as ações, na hora que precisa da força militar secreta, eles que atuam, né? Lá James Bond, aquelas coisas todas, né? Mas assim, o que a gente não sabe e o que a gente imagina através dos filmes, pela imagem, que é outra ferramenta que eles têm, os filmes, né? A maneira de tu interpretar os filmes e tu assimila aquilo com a realidade. É uma outra ferramenta que os caras têm para enganar as pessoas. Então quando tu vê o James Bond lá, né, o 007, coisa e tal, é sempre nas missões onde ele faz as coisas que a gente sabe que são ilegais, que são criminosas, por causa que envolve homicídio, ele vai a invasão a outros países, né, nas missões secretas que acontece e tudo, e sempre em prol da humanidade para salvar o mundo. Ó, então o filme coloca essa imagem, mas a realidade a gente sabe que não é essa. Então assim, eles fazem esse tipo de operação, mas para os interesses deles, não para salvar o povo, nem americano e nem mundial, né? Eles estão se lixando com a humanidade, eles querem preservar os interesses deles. É isso que a gente tem que entender. O que acontece na NASA, na CIA, é a mesma coisa que acontece na política brasileira, a mesma coisa. Eles têm uma agenda deles que eles têm que ser cumprida, eles estão se lixando pro resto, entendeu? E tudo que eles falam, que quando eles vêm na imprensa e falam, na verdade, é só para manipular, né, as opiniões. Através das opiniões tu forma a tua maneira de agir, coisa e tal, e eles acabam te manipulando, eles acabam fazendo com que as pessoas façam o que eles querem que as pessoas façam. E não que as pessoas gostariam de fazer por vontade própria se soubessem as verdadeiras informações. Aí é onde está o âmago da questão. Então o que acontece? Esse Bob Jean que eu falei lá no início, né? O Bob Jean, ele fala do PES. O Yuri já falou muito do PES aqui. O que é o PES? Programa Espacial Secreto. Eles dizem que o PES americano deixa a NASA no chinelo. Faz a NASA parecer uma piada. Palavras do Bob Jean. O Programa Secreto Espacial faz a NASA parecer uma piada. O nível tecnológico que o Programa Espacial Secreto desenvolve e trabalha está anos-luz na frente do que a NASA apresenta para a população em geral, mundial, como os grandes e últimos avanços científicos, né? Então é aí onde a gente tem que começar a abrir o olho, gente, e despertar para o que está acontecendo. Então, e por que eu estou falando isso? Porque no grupo de ontem, um dos nossos membros lá surgiu bastante impressionado com aquela questão do uau, o famoso sinal uau, né? É extremamente saudável para as pessoas do grupo se empolgar com esse tipo de coisa e buscar informação, enxafurdar e trazer e apimentar, como ela própria colocou, né? É muito, muito legal isso. Mas o que acontece? É quando a gente... desse ponto a gente acaba caindo exatamente na armadilha que eles preparam para nós, sem se perceber, né? Então quando a gente assiste, por exemplo, Segredos da NASA, olha que interessante. Eles colocam um programa no ar, no Discovery, diariamente chamado Segredos da NASA. Quando tu ouve, né, segredos, quando tu lê a palavra segredos, o teu cérebro associa de que forma? Ah, são coisas que eles não contam. Ah, agora eu vou ficar sabendo a verdade. É isso que o teu subconsciente trabalha dessa forma. Aí eles vão lá e jogam as informações. Quando tu viu o título como Segredos da NASA, tu já tem a tendência a entender aquilo de uma forma diferente. Já tu tem uma falsa credibilidade no assunto ali. Se tu não for atento, e tu não for buscar informação, e tu não souber de outras coisas, e o engraçado assim, é que agora que esses Segredos da NASA que rola ali, é um programa que apareceu recentemente, de uns tempos para cá que ele tem tido. E eu tenho estudado ufologia há 4, 5 anos atrás, né, nos últimos 4 anos, com mais afinco mesmo assim. Então, e aí tu começa a perceber a quantidade de mentira, e aí tu começa a perceber como eles tentam te induzir a uma realidade que não procede, realmente não procede. Então, assim, ó, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Eles ficam mostrando os foguetes com combustível fóssil,
dizendo dos projetos que nós temos que ir, coisa e tal, e, né, como, porque uma viagem dessa, quando tem umas pessoas que forem não poderão voltar, para aí eu falo de novo. Fiz um programa ontem que eu já falei sobre isso, já mostrei os caras, Henry Deacon, e né, Henry Deacon é um pseudônimo, na verdade o nome dele é Arthur Neumann, né? E o Henry Deacon, o pseudônimo, é justamente porque ele começou a vomitar esse tipo de informação para as pessoas aí, mas ele não queria sofrer as represálias, então ele inventou uma outra pessoa para que quando fossem descobrir que o Henry Deacon na verdade era o soldado deles, que era o Arthur Neumann, que eu acabei de falar, né? Talvez ele já tivesse tido tempo de escoar as informações, por causa que as pessoas que haviam tentado divulgar isso para o mundo, né, os cientistas que saíam de dentro da NASA, os caras que participavam dos experimentos, que tinham contato com as criaturas extraterrestres, que viajavam nas naves, né, ou que eram teletransportados, se eles contassem essas realidades aí, primeiro eles eram ameaçados de morte. Se às vezes eles não tinham medo de morrer, então eles colocavam numa questão que daí, qualquer um de vocês que tem pai, mãe, filho, tia, irmã, namorada, esposa, marido, vai entender o que eu estou falando. Eles diziam assim, eu vou pegar a tua esposa, o teu pai, a tua filha, tu entende? E aí tu fica com as mãos amarradas. O próprio Bob Jean teve o seu filho assassinado. E ele fala isso. Né? E aí quando o filho dele morreu, foi aonde ele realmente resolveu arrotar a coisa pra fora. E o outro filho dele que ele tem parece que é um militar que tá dentro da marinha, se não me engano, e ainda manda informações pra ele. Então, cara, a coisa é... E esse negócio, por que pai e filho, é linhagem, é DNA, né? Quase todos eles que falam assim, o pai serviu antes deles. O Andrew Basiago, quando ele foi teletransportado pra Marte, ele era pequenininho, que ele fala nas palestras dele, o pai dele era militar. Né? Esse Dave Corso, por exemplo, parece que ele serviu como o pai desse que eu falei, que é o Aaron McCollum. Então, gente, as histórias vão passando de geração e vão se corroborando, porque, então tu vê assim, a Carrie Cassidy entrevistando o Aaron McCollum e falando, não, mas eu falei com o Dave Corso e ele falou que serviu com o teu pai. E aí o Aaron McCollum fala, sim, meu pai servia com ele na década tal, a missão tal, eles se desenvolveram juntos e tal. Aí tu vai entendendo né, o embasamento, onde a coisa vai se ancorando. E tu vai vendo a realidade. Né, que são várias pessoas falando de um mesmo assunto, denunciando o mesmo assunto. E aí fica difícil tu pegar e colocar a possibilidade de que todo esse povo está mentindo. E depois assim, por que eles estariam mentindo se eles são os perseguidos, são os que perdem os empregos, são os que são chamados de louco, o que eles teriam a ganhar? Insistindo numa verdade que só ferra com a vida deles. Então, pessoal, vamos abrir os olhos, gente. Né? Ok? Então assim, contato, uau, os segredos da NASA, né? A NASA fica dizendo, daí dentro de 20 ou 30 anos descobriremos vida inteligente. Absurdo. Aquilo que eu falei antes também dos foguetes que queimam combustível, em 1954 eles já dominavam o sistema antigravitacional. Então tem as naves do Hitler, aliás, antes disso os alemães já dominavam essa tecnologia. Aliás, pelo que eu entendi do estudo todo que eu fiz, os americanos dominaram essa tecnologia em 54, pós Segunda Guerra Mundial, porque as informações que os levaram até esse ponto, vieram justamente dos alemães, através que eu já falei várias vezes aqui no programa também, que é o projeto Paperclip, que levou toda a inteligência alemã, ela foi distribuída entre Rússia e Estados Unidos. Isso foi chamado um projeto Paperclip. Vou botar de novo uma fotinha aqui pra vocês. É a terceira ou quarta vez que eu boto no programa. E ontem, no nosso grupo, até falei de Paperclip. Algumas pessoas ficaram meio assim, pô, mas eu achei que eu já tinha falado sobre isso. Então a gente estuda, e como a gente já assimilou, a gente tem a impressão, às vezes, que todo mundo já assimilou essa informação também. E tô percebendo que não é bem assim. Algumas coisas que eu achei que já estavam batidas, que as pessoas já sabiam, desse pessoal que tá meio já no meio ufológico. E ontem eu consegui perceber que não, cara, que tem ainda muita coisa. E isso foi bom porque me motivou a falar de muita coisa que eu já não tinha nem mais ânimo pra falar. E percebi que não, cara, ainda não é bem assim. Então, para aqueles que já sabem, desculpa se eu estiver me tornando repetitivo nesses assuntos, mas ainda tem muita gente que não está sabendo o que está acontecendo. Então a gente tem que comer. E é nesses que a gente tem que focar.
trazer para ele, né, esse número de informações maior, a gente tem que jogar tantas informações para eles poderem se confrontar, porque se tu tem um ponto de vista partindo apenas de um paradigma, apenas de uma situação, ou se tu ignora fatos, tu não tem como ter uma visão ampla para tu ter uma opinião real do que está acontecendo. É a mesma coisa que um juiz que julgasse baseado só na acusação ou só na defesa. Não, ele tem que ouvir as duas partes, ele tem que juntar o máximo de informações para depois fazer um julgamento crítico sobre o assunto. E aqui é a mesma coisa. Então a gente tenta trazer fatos. E o que nós temos de fatos? Nós temos, né, uma tentativa surpreendente, fenomenal, histórica, né, de acobertamento de pessoas, né? O filme Homens de Preto colocam lá como funcionários do governo americano, colocando dessa forma, né? Que os caras vão lá e o objetivo deles é proteger o planeta dos alienígenas, coisa tal. Não, na verdade, os Homens de Preto são feitos eles foram criados para proteger o segredo alienígena das pessoas comuns, da população em geral. Então o trabalho dos Homens de Preto é cada vez onde aparece uma investigação, cada vez que aparece um fenômeno, cai uma nave, aparece um ET, existe um contatado, vão voando lá os Homens de Preto em qualquer parte do mundo. Isso aconteceu no Brasil, no caso Varginha, isso aconteceu no Brasil, no caso do Irangê Holanda, da Operação Prato, está lá documentado, registrado. Né, para quem quiser saber, os Homens de Preto eles vão lá e a primeira coisa que eles fazem é tentar impedir que a informação vaze. Né? Isso é viagem, imagina, os Homens de Preto. Vão lá, gente, e peguem o depoimento da mãe das meninas do caso Varginha. Dela contando que o cara foi lá e sentou para ela e num primeiro momento disse para ela assim: qual que é o teu sonho? Porque se tuas filhas forem na televisão para contar a história que nós vamos dizer para vocês contar, o céu é o limite. Qual é o sonho de vocês? O que vocês querem? Vocês querem morar numa mansão? Vocês querem dinheiro? Vocês querem... Ou seja, ofereceram a quantidade de dinheiro que ela quisesse para que ela não falasse sobre o caso Varginha. Imagine a contundência do caso Varginha para esse tipo de proposta bater na casa da... Mas graças ao bom e divino Deus, essa força maravilhosa, sem querer entrar na questão de discutir o conceito de deidade, mas, né, essa mulher, com toda a grandeza de espírito que ela tem, apesar da humildade que representavam, né, onde ela morava e coisa e tal, demonstrava-se uma grande sabedoria espiritual pelo seguinte motivo, quando ela vai e diz assim pro moço, uma mineirinha, né, olha que querida, uai moço, mas eu não posso fazer que minhas filhas vão mentir para as pessoas, ou qualquer coisa assim. Então veja, chega a ser emocionante a pureza de espírito dessa senhora, ok? Então a partir do momento que eles não conseguem comprar, porque existem sim pessoas que não se vendem, né? Aí eles partem para ameaça. Aí ela coloca que o tom dele mudou, que a conversa começou a ser um pouco mais ríspida, né? E então é isso aí. Então os Homens de Preto existem para acobertar, para intimidar. Vários casos de pessoas que tiveram contatos, porque o assunto do programa hoje é contato, forma de contato, né? Então esses seres estão há muito tempo tentando fazer contato. Na verdade eles fazem contato quando a pessoa vai tentar divulgar esse contato, é onde rola a barreira, é onde rola a ameaça de morte. Alguns morreram, vários morreram, os que falaram, né? Aí o Coronel Irangê Holanda, que coincidência, né? Num domingo ele vai lá e fala no Fantástico a Operação Prato. No domingo seguinte abre o Fantástico dizendo: lembram do Coronel Irangê Holanda da semana passada? Pois é, apareceu um morto. Aí falaram que ele se suicidou. Né? Muita gente que convivia com o Coronel Holanda, suas filhas, e um outro cara que também parece que participou da Operação Prato, lá que é um outro militar que era amigo dele, diz: não, ele jamais se suicidaria. E coincidência, né? Ele fala, o negócio vai pro ar no Fantástico, no outro domingo ele resolve se suicidar. Então assim, eu queria morrer mesmo e tava esperando só poder falar o meu segredo para depois morrer. Não faz sentido, né, pessoal? E o problema é assim, ó, parece que as informações mais recentes da Operação Prato não é
que o Coronel Holanda foi assassinado porque ele falou no Fantástico. Ele foi assassinado pelo que ele ainda iria revelar. Aí é onde tá, porque assim, ó, o que ele lançou já era extremamente chocante, já era extremamente de parar o trânsito, e na verdade a repercussão foi fraquíssima. Eu não consigo entender isso, Depois de tantos anos de Operação Prato, isso aí aconteceu lá na década de 70, gente. Na década que eu nasci, eu tô com 47 anos. Né? E essa história veio à tona aquela vez no Fantástico e mais forte agora com a internet, que daí as pessoas chafurdam, outras pessoas foram lá e acabaram entrevistando pessoas que estão vivas ainda, que participaram, presenciaram, né? Aí foi feito do Discovery ou History, não sei, foram lá, fizeram um documentário mais contundente, entrevistaram militares, guardas não, brigadianos policiais lá, e uma médica lá, e pessoas, pescadores que foram envolvidos. Teve gente que morreu porque morreu de susto, né? E parece, eu não entendi direito, aqui é uma opinião minha, posso estar enganado, mas parece que aquilo, eles estavam tentando vacinar aquele pessoal ou descobrindo... desculpa, não é bem, eles queriam desenvolver, parece uma vacina, porque aquele pessoal tinha uma resistência a uma certa doença, alguma coisa assim, e eles queriam saber o porquê que aquele pessoal daquela localidade tinha essa... Então era um experimento genético, era uma coleta de DNA, de sangue, né? Pelo sistema deles. Nosso sistema, tu vai lá, bota uma seringa e colhe sangue. Pelo sistema deles, eles mandavam um facho de luz para uma pessoa, e através disso eles coletavam o que eles precisavam da pessoa, só que isso gerava uma marca na pessoa. E aí as pessoas começaram, eles chamam de chupa-chupa, né? Por causa do raio. Isso é nas próprias palavras do Coronel Irangê Holanda. Operação Prato, pessoal, Ilha de Colares, vão lá pesquisar. Então assim, ó, mataram o cara, mataram o Coronel Holanda, né? Então mesmo com tudo que ele denunciou, com toda, né, não, porque o depoimento de um cara que é um coronel da reserva, isso aconteceu quando ele era capitão, depois que ele se aposentou e estava na reserva, já a patente dele era de coronel, foi quando ele falou, e quando ele foi morto, quando ele foi assassinado. Então assim, ó, isso prova que quando vocês assistem Segredos da NASA que dizem, vai ter contato, é tudo para preparar a cabecinha como se nada tivesse acontecendo. Então, dominam a a ciência sobre a antigravidade, né, o sistema antigravitacional desde 54, oriundo das naves de Hitler, e o Hitler antes da Segunda Guerra Mundial já dominava essa tecnologia. Por causa que ele foi lá na Antártica, né, ele descobriu a energia vril, toda aquela coisa, então o Hitler estava um passo à frente. Talvez isso tenha motivado a se sentir com um potencial, né, superior para dominar o mundo naquela época. E de onde é que vocês acham que ele tirou aquela coisa da raça ariana? De onde é que vocês acham que vieram a suástica, gente? Vão lá estudar o povo de Agartha, o interior do centro da Terra. Eu fiz aqui, há uns 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo sobre o High Jump, sobre a história do almirante Richard Byrd, de como ele adentrou o centro da Terra, como isso foi feito, como ele voltou para os Estados Unidos, como depois em 47 houve o... Não, desculpa, em 47 foi o episódio do Almirante Byrd. E depois teve também o High Jump. Mas eu explico tudo, né? Eu mostro as fotos, tudo lá naquele programa. Então pesquisem isso aí, gente. Então assim, ó, desacobertamento. Né? As coisas vêm acontecendo, eles já sabem, eles já fazem teletransporte, como o Andrew Basiago e o Henry Deacon falaram. Eles foram teletransportados para Marte. O Henry Deacon foi para Marte em 5 minutos, parece, ficou numa reunião durante 1 hora lá e voltou, nas bases que estão em Marte. Então será que existe vida em Marte? Outra grande prova de como funciona o negócio. O próprio History ou Discovery, porque isso eu vi, não foi na internet, foi num dos programas deles mesmos, foi o depoimento de um cara que ele era um pesquisador da NASA. E era um desses robôs que desceram lá em Marte, né, e iam fazer pesquisa sobre o solo de Marte. Pois bem, esse cara... a função dele é, quando o robozinho pousou em Marte, desce uma panelinha com um tipo de uma sopa, que ele chama de sopa lá, que ia ser jogada no terreno de Marte. O que acontece aqui no terreno da Terra? Quando tu joga no chão aquele tipo de preparado, aquela sopa que eles chamaram lá, aquilo cria, se houver possibilidade de existir vida, que é o que tem aqui no planeta Terra, evidentemente, aquilo fervilha de bactérias e uma coisa assim. Então era um teste muito simples que ele tinha que fazer no solo de Marte. Então eis que chega a sonda,
E eles lá, apreensivos, né? Joga a tal da sopa no chão de Marte e parece que de um dia pro outro, né? A comunicação é meio lenta ainda. Num dia pro outro, uma coisa assim, os dados chegam pro cara que enviou a tal sopa para Marte. Eis que qual foi a surpresa que o fez pular tal criança que ganha o brinquedo mais esperado de Natal, né? Foi que ele descobriu que fervilhou de bactéria na sopinha que jogou no solo de Marte. O que significa essa simplória experiência? Sim, existe possibilidade de vida em Marte. Uau, precisamos contar isso para o mundo. Aí quando chegou na hora da coletiva de imprensa, isso eu e a Mariana, minha esposa, a gente assistiu juntos isso, né? Eu devia ter gravado. Até acho que gravei, mas depois tu grava as coisas por cima e tal. Mas enfim, e pra mim citar o nome desse cidadão pra vocês. Mas enfim, aí o que acontece? Quando chega no dia da coletiva de imprensa e ele vai relatar, uau, existe possibilidade de vida em Marte por causa que a sopa fervilhou de bactérias e coisa e tal, né? No cronograma era pra ele abrir a entrevista. Pois bem, quando chegou lá, quem é que estava lá? Não era os tal dos homens de preto lá, que foram lá para orientar a coletiva? E aí a primeira coisa que fizeram alteraram a ordem de apresentação, deixaram ele por último. Diz que os outros foram lá falando, porque cada um era responsável por um setor da missão, e o dele era da sopa e da probabilidade de vida em Marte. E aí, o cara se coçando, quando chega na vez dele no final assim, quando ele vai entrar no palco, o cara vai lá e espera ele, um superior, evidentemente, né, ao qual ele deveria obedecer, espera ele, olha, nenhuma palavra sobre a sopa e sobre as bactérias em Marte, hein? Imagina, e aí empurra o cara pra dentro do palco, né, com aquela coletiva de imprensa lá. Imagina a pressão, imagina o cara foi ali e meio que parecia um idiota ali, entendeu? Tu te prepara tudo pra dar grande notícia, pra falar coisa mais não sei o que, tu tem teu discurso palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula ali, coisa e tal. Quando tu vai entrar, o cara te dá uma rasteira dessa, tu vai lá, tu vai parecer um grande idiota na frente das câmeras, porque tu não te preparou pra mentir pras pessoas. Tu não te preparou pra ocultar a verdade das pessoas. Entendeu? E essa história do sinal, uau, é a mesma coisa. Então, enquanto eles ficam trabalhando com a nossa mente de, como será o contato? Será via rádio? Estamos chegando, prepara um campo de pouso aí. Não, gente, não. Cara, se a gente está aqui porque houve uma intervenção alienígena, esse contato já existiu. A gente se afastou e a gente está falando de um recontato, mas mesmo assim... mesmo a gente tendo se afastado do período em que a humanidade conviveu diariamente com os deuses, aonde as naves voavam para cá e para lá, e qualquer ser vivente sabia que eles eram das estrelas, que iam para cá, moravam nas estrelas, iam para cá. Era uma coisa como qualquer criança sabe que tem um cachorro ali, com um cacho de uva numa parreira, cara, das coisas mais banais. Então, quando vocês assistem ao Guerra nas Estrelas, e vocês vêem todas aquelas naves com todo aquele ser, esse era o cenário que se descortinava antigamente. Na época que era relatado onde os deuses andavam com a humanidade. Depois houve a separação. Entendeu? E a separação foi por quê? Porque os deuses guerrearam, fizeram caca e tiveram que abandonar porque a Terra ficou inabitável. Ficou aqui quem se escondeu nas cavernas. Né? Então, gente, vamos cuidar com esse negócio de segredos da NASA. A maioria das coisas que eles estão lançando ali é para te manter numa ilusão de que nós vamos fazer, vai acontecer daqui a tanto tempo, como seriam. E enquanto a gente está repleto de contar, o Bob Jean que eu mencionei antes aqui, o cara vai lá e ele diz assim, eu trabalhei com os caras, tete a tete, eu falava com eles. Então tem diversas bases que tem um trabalho conjunto entre seres humanos e extraterrestres. A grande maioria desses extraterrestres são iguaizinhos a nós, mais altos, mais baixos. My life changed and I was never ever quite the same. So the study itself was not as complete as it could have been. They concluded what they wanted to conclude. One, there was not a threat involved. Two, they weren't the Soviets. Three, the evidence was overwhelming. They were extraterrestrial. Four, there were 4 groups involved, 4 different groups, and they were all humanoid, but they were not human. Only one of the 4 was what we considered to be human.
one group out of the 4 looked so much like us. I mean, almost identical to us. They could have put on these guys could have put on a suit and tie. And for the females, because we encountered some of them as well, they got to put on a dress, suit and tie, coat, jacket, sit down with you, next to you in a restaurant, sit next to you in a theater. You'd never know. About 18 scientists that all had been working on the project, various stages of the project, gathered around a big oval table in the Los Alamos headquarters with Edward Teller, the head of the Atomic Energy Commission, sitting at the head of the table. One of the aliens on the opposite side of the table from my engineering friend put in a white shirt and slacks so he would look less alien, but he still had his alien bigger head, bigger eyes, black eyes. And he was sitting in the conference, and the only people that he could understand everybody else because he was telepathic. And the only way he could communicate, though, was the signs that he had developed with my engineer friend to answer the question. But here's a man, an alien from another planet, sitting in a conference in 1968 in Los Alamos headquarters on the progress of learning how to bridge the gap between the alien technology and our... Outros têm o mesmo formato humanoide, cabeça, tronco, membros, mas são um pouco mais com cara de formiga, um pouco mais com cara de, né, para dar a descrição. E espero não estar sendo desrespeitoso com esses seres quando eu digo cara de formiga, uma coisa assim, mas é o aspecto que eles parecem, né? E, então, pessoal, querem assistir Segredos da NASA? Assistam com uma grande dose de pé atrás, vamos dizer assim. Porque os caras ali mentem, e hoje de manhã, no programa de hoje, do Segredos da NASA, falaram do planeta Kepler, né? E da possibilidade de ter vida lá. E como seria a vida? Aí o cara diz, olha só, a verdade é que se houvesse vida seria completamente diferente do que a nossa. E não teria a mínima possibilidade de ter vida inteligente. Meu Deus do céu, como é que coloca um depoimento desses no cara? Se todo dia... Né? No próprio Segredos da NASA, às vezes aparecem os caras dizendo assim, de acordo com o nosso conceito, aquilo era totalmente inexplicável, aquilo fugia totalmente dos padrões, aquilo contrariava todas as leis da física. Então, gente, o conhecimento terreno que nós temos, as leis que se aplicam de física, que se aplicam aqui na Terra, não se aplicam em outros lugares, é uma particularidade terrena. Talvez tenham... outros planetas que também tenham esse mesmo tipo de leis físicas, o que é muito provável, né? Mas não quer dizer que esse seja um padrão único, essa história de padrão, né? Todos os dias os caras estão descobrindo coisas, observando o universo que contrariam todos os padrões, o que se esperaria de um padrão ou de um comportamento padronizado de um astro, de uma constelação, de uma galáxia, ou seja lá o que for. Entendeu? Então a gente não pode querer avaliar as coisas que acontecem no espaço com o conhecimento dimensional terrestre, né? Então começa a te dar um pouco mais a física quântica, ela já te dá uma mão na cabeça, já começa a te dizer de um monte de conceitos que tu achava que era, que já está arraigado. Não é bem assim. Muitas coisas que Newton já falava que era, o pessoal não é bem assim. Então isso é evolução, pessoal. É evolução, é o aprendizado, são as descobertas. A gente não está aqui para aprender, ok? Então é isso aí, gente. Como será o contato? Pessoal, já houve o contato. Eles estão por aí. Tem um documentário italiano também, Amiciti, que é Amizade ou alguma coisa assim, que relata que 200 humanos por 20 anos permaneceram em contatos com seres de outras orbes e que eram humanos iguais a nós, exceto pelo que um deles tinha, que eram de lugares diferentes, né? Um deles tinha quase 3 metros de altura e os outros tinham 1 metro, 1,5 metro, entendeu? Uns eram bem maiores, outros eram bem menores, mas humanos, como nós, né? Então o cara o extraterrestre que fez contato com o Papa João XXIII era humano como nós. Um dos J-Roads parece que tentou fazer contato com o presidente americano, que não foi recebido, não deixaram nem o cara chegar lá e tal, mas foi recebido pelo Papa João XXIII, era um humano como nós, entendeu? E sem falar que outras raças que são humanoides, mas que são diferentes, por exemplo, os Greys Altos, fizeram contato com o presidente Eisenhower em 63, o que ficou conhecido historicamente como o Tratado de Greada. Por quê? Por que Greada? Porque foi o tratado com os Greys.
Então essa história de gente, como será o contato? Vamos acordar, já houve o contato, a China já tem plano comercial com civilizações extraterrestres, gente, entendeu? Os alemães trocaram informações, receberam informações, de onde é que eles tiraram? Vocês acham que eles aprenderam a fazer o sistema antigravitacional que depois passou para os americanos depois da Segunda Guerra Mundial através do projeto Paperclip? Então, pessoal, vamos pesquisar, vamos estudar tudo isso aí, gente, que isso tem que ser de conhecimento popular, né? Para que a gente consiga entender esse cenário que se discutindo aí, né? E daí depois que a gente começa a entender tudo isso, aí vamos partir no momento atual, que é uma coisa que é um assunto meio pesado que eu não gostaria muito de falar, né? Mas essa história do Walmart, dos mercados, né? Que aliás aqui em Gramado eles compraram o Nacional é deles aí também já desse grupo aí, dos bunkers que eles estariam fazendo, e a história dos caixões da FEMA, e aí nós teríamos que abordar também Bluebeam, né? O Bluebeam que é o projeto Bluebeam seria o projeto de forjar uma guerra, né, holográfica no céu, onde seria tipo um Independence Day, né? Cara, tudo balelinha pro controle, para fazer as pessoas acreditarem no que os controladores querem que a gente acredite, então cuidado com isso. O programa de hoje é isso, agora eu quero gravar bastante mais, né, programas assim, falando bastante desses assuntos, dando esses nomes. Gente, façam como eu fiz. Cada nome que eu ouvia, Bob Jean, Henry Deacon, coisa e tal, vai lá na internet, pesquisa quem é esse cara, o que esse cara tá falando, qual é a dele, né? Por que está sendo mencionado pelos ufólogos? Porque, né, aí vocês vão entender, não fica na minha palavra aqui. Eu dou a dica pra vocês, assim, foi assim que eu cheguei à conclusão. Por exemplo, Steven Greer, eu tava assistindo o canal do Ozzy, grande abraço, Ozzy, se um dia tu vê isso aqui. Aí tá assistindo o canal do Ozzy lá, e o Ozzy disse, não, porque tem o Steven Greer, coisa e tal, e ele deu uma palhinha, assim, sobre o Knowledge, alguma coisa assim, né? Aí coube a mim, lá atrás, esmiuçar o que é aquilo que o Ozzy tava falando. Entendeu? Então acho que esse é o lance legal. A gente não tem tempo pra ficar esmiuçando, por mais que eu goste dessa parte, né? Dos detalhes de cada hora. Mas isso demanda muito, muito, muito tempo, cara. Por causa que é muito detalhe. O assunto é extremamente tangencial. Tu não consegue manter só um foco. Porque a ufologia é extremamente abrangente. Tu vai entrar na mecânica quântica, tu vai entrar no desacobertamento, tu vai entrar no controle mundial, na nova ordem mundial. É bucha, cara. Entendeu? Então assim, ó, o que eu quero dizer com isso pra vocês? Existe um longo caminho pela frente, né? Pra quem já sabe de um monte de coisa. Imagina pra quem tá boiando e não sabe nada. Então, vamos lá, vamos estudar, pessoal. Grande abraço, espero ter contribuído e vamos continuar, né? Nessa questão de informação liberta. Valeu!